Durante a nossa vida escolar, a gente sempre se deparou com algum professor que nem sempre era tão favorito pela nossa sala ou por outras turmas, ou pela escola inteira. Talvez por ensinarem mal, talvez por serem meio fechados, ou até por serem maus com os próprios alunos. E dentre esses exemplos, ser mal com certeza era o ponto mais notável para fazer o professor ganhar uma má fama entre as turmas de uma escola. E com certeza o mais preocupante. Mas você já chegaram a ter algum professor no nível do balde? So just behave. Bom, graças a Deus, eu não. Mas eu já pude experienciar algumas coisas não muito legais com alguns professores e até coordenadores durante a minha vida escolar. E sabe qual que era a parte foda nisso tudo? Essas experiências arrastaram um belo trauma na minha cabeça que me fez ter pensamentos e atitudes que afastaram muito a minha relação com os professores das minhas duas escolas que eu frequentei. Então você ficou curioso pra saber mais dessa história? Pois bem, então seja bem-vindo a mais um vídeo de Glória do meu canalzinho, meus amores. Eu sou a Nico e nós vamos embarcar em mais alguns episódios da minha vida escolar, assim como o meu vídeo a respeito de como foi ser aluna fantasma na minha escola. Bom, por onde eu posso começar? Eu comecei a frequentar a escola por volta dos meus 6 anos. E eu lembro que a minha primeira escola que eu fiquei até mais ou menos o 4º ou 5º ano era uma escola simples que funcionava no que era um tipo de escola adaptada para uma escola e que não tinha uma estrutura completa para seguir todos os anos do primeiro grau das escolas. Eu lembro que ela ia até o 5º ano. E bom, foi lá que eu fui dos meus primeiros aninhos da escola até o ponto em que eu disse que eu parei. Eu fiz muitas amizades e aprendi o básico que todo mundo aprende quando era pitico. Se eu não me engano, as matérias daquela escola eram divididas em ciências humanas, ciências naturais, português, matemática, inglês, educação física e artes. E nessa escola antiga, cada matéria era separada por alguma sala. Então a gente tinha que ir mudando de sala por sala, mesmo na chuva, para poder fazer as respectivas matérias da nossa carga horária. E como sempre, a matemática foi o terror da nossa escola por um bom período. E não por culpa da sua dificuldade, mas sim por culpa da professora que ministrava essas aulas. Eu não me lembro exatamente o nome dessa professora agora, mas o motivo dela ser o sinônimo de todo mundo achar que essa matéria era horrível é porque ela sempre julgava muitos alunos pelas dificuldades que eles tinham. Ela não pensava em nos ajudar quando a gente não entendia algum conteúdo. Ela brigava, falava de forma grossa e até chegava a bater na mesa na nossa frente quando a gente não estava conseguindo acompanhar a matéria direito. Eu pessoalmente me considero uma pessoa muito frágil com esse tipo de coisa. Quando gritam comigo, me xingam, ficam de mal comigo por algo que eu não tô tendo controle, brigam comigo ou coisa parecida, é automático minha voz já ficar trêmula e os meus olhos começarem a se encher de lágrima. E mesmo sabendo dessa situação, essa professora tinha esse tipo de atitude com orgulho. O pior era imaginar que na época os professores das suas respectivas matérias se aplicavam às provas das suas matérias. Eu me lembro bem que um dia eu tive uma prova de matemática que eu tava tendo a dificuldade do caramba naquele conteúdo e eu simplesmente não consegui fazer a prova. Eu olhava pra prova, a prova olhava pra mim e eu simplesmente não tinha noção do que estava acontecendo naquela prova. Eu não conseguia fazer ela. Com o tempo, toda a minha turma, que era apenas constituída por 6 alunos, tinha acabado a prova depois de um tempo, antes de eu sequer tocar na prova. E à medida que o tempo foi passando, todo mundo começou a ficar impaciente, porque no final de cada prova, as professoras deixavam a gente brincar no pátio se todo mundo terminava. Então, a professora simplesmente deixou todo mundo sair da sala de aula e ir pro pátio enquanto ela apagou a luz e me deixou lá até as aulas do dia acabarem. E eventualmente eu fui embora com a prova em branco mesmo. Mas eu fiquei muito tempo lá chorando e ouvindo o pessoal brincando enquanto a professora de vez em quando passava pela janela pra falar que eu ia ficar lá pra sempre. Assim, eu não acho que esse tipo de atitude seja legal pra fazer com uma menor de idade, mas, né? Bom, assim como toda escola, na minha escola também havia um coordenador e um diretor. No running in the hall. Nesse caso, eu me lembro que nessa escola antiga que eu frequentava, havia uma coordenadora que se atendia por Cláudia, onde a filha dela também estudava na escola. Essa coordenadora foi mais um motivo por eu ter pegado um certo ranço e medo de qualquer professor ou adulto na área escolar nessa época que eu estudava. Pelo simples motivo dela ser a mesma coisa que essa professora de matemática, mas um pouco pior nas agressões verbais e menos nas físicas. Eu me lembro que ela era aquele tipo de gente que xingava e gritava com qualquer aluno por qualquer tipo de problema pequeno que acontecia dentro da escola. E sempre taxava os alunos de burros e incompetentes como se não quisessem estudar toda vez que havia alguma dificuldade em alguma coisa. E quando eu digo qualquer coisa, não é tipo, só uma matéria. Eu digo
qualquer ação básica que não era feita do jeito que ela considerava certo. E o pior é que ela também julgava muitos alunos pelos seus comportamentos, atitudes e obviamente as suas dificuldades. E tava sempre de mau humor. Mas o que me marcou dela mesmo foi o dia que ela tinha me pedido pra eu ir buscar algum livro, alguma coisa assim na minha mochila, que ficava em um corredor logo na entrada da escola. Nesse dia eu tava muito sobrecarregada, porque eu não tava conseguindo acompanhar a matéria direito, eu não tava conseguindo fazer as lições de casa direito. Então, eventualmente, eu não me lembro o que eu tava buscando mesmo, ou se eu consegui pegar o que ela queria, mas tá marcado na minha memória até hoje, eu virando pra trás, tremendo, chorando, ajoelhada, mexendo na minha mochila, enquanto ela gritava comigo, me chamava de cara de pau naquele corredor onde só tava eu e ela. Essa memória ficou meio que muito marcada na minha cabeça como uma fotografia, então eu me lembro exatamente aquela parede do lugar, a roupa que ela tava, o jeito que ela tava, a posição que eu tava. Então assim, no final do dia eu me lembro que eu voltei assim pra casa chorando e falando pra minha mãe que eu não queria mais ir pra escola. E meio que foi a partir desse momento que a minha mãe decidiu me matricular em outra escola porque não tava dando mais. E você pensa que acabou por aí? Eventualmente ela acabou continuando desse jeito, não só comigo, mas também com outros alunos, desse jeito dela de julgar os outros, de reclamar com os outros, e eventualmente ela saiu da escola, né? A escola, sei lá o que aconteceu com ela, não sei se ela explodiu ou alguma coisa do tipo. Eu só sei que ela muito provavelmente saiu da escola depois disso. O único problema é que ela era meio que cúmplice da própria diretora, que meio que via essas ações dela e meio que fazia um pouco parte disso, ajudando, falando algumas coisas não muito legais, mas ainda era mais de boa comparada a ela. Agora, na boa, uma coisa que eu odeio ver nas escolas é brincadeirinhas racistas entre os alunos. Ah, mas eu humor negro, coisa e tal, só uma brincadeirinha. Gente, é uma coisa que eu não gosto. Eu já passei por 2 escolas que já meio que passaram por isso. Entre essa minha primeira escola que eu frequentei e a última que eu fui até o 3º ano do ensino médio, eu já participei de algumas turmas que tinha aquele coleguinha não muito agradável que fazia brincadeirinhas com quem tinha uma tonalidade de pele meio escura. Ou era algum apelido de mau gosto, falando que ele se parecia com algo da cor dele, ou falava que ele era estranho, que tinha germe, que ninguém podia tocar, e por aí vai. Ah, mas amigo, é humor negro. Isso não é desculpa pra você ser racista. Existe uma boa e uma grande diferença nisso. Ah, mas é criança. Pô, os nossos pais devem nos ensinar os melhores modos, né? Então, se seus pais não te ensinam a fazer isso, nós sabemos de quem é a culpa. E logo a criança vai acabar crescendo com essa visão de mundo. No caso dessa primeira escola que eu frequentei, eu acolhi esse aluno que estava sofrendo esse tipo de bullying e a gente é amigo até hoje. Inclusive, de 1º do mês que vem eu vou na festa de Halloween do condomínio dele. Mas nessa segunda escola que eu frequentei, eu acabei sendo acusada de ser cúmplice e criadora dessa brincadeira que estavam fazendo com um desses alunos por um mal entendido. Quando a gente chegou no banheiro, esse colega que estava comigo viu que não tinha nada de descarga em um dos vasos e ficou chamando que estava naquele vaso de pepino preto. Eu só quis sair e terminar de lavar as mãos e voltar logo pra sala. Então eu só concordei e já tava de saída, coisa simples. Mas outro aluno tava vindo logo atrás da gente pro banheiro, e na hora que ele viu eu concordando, achou que eu tava chamando aquele colega que estavam fazendo essas brincadeiras chatas daquilo que tava no vaso. E eu acho irônico como esse mal entendido foi parar na diretoria e essa brincadeira que tava circulando há meses sequer foi apontada por algum professor naquela época. O problema aqui foi que por conta desse mal entendido eu levei uma bronca tão grande do coordenador da escola por acharem que eu tava sendo racista, que eu só lembro de ter ficado encolhida na cadeira olhando pra cara do diretor enquanto ele gritava e falava que eu ia ir pra cadeia. Assim, o ponto não é dizer que ele tava errado. Quem é racista tem que se fuder mesmo e merece uma bronca desse tamanho. Mas a questão é que aquilo tinha sido mal entendido. Os alunos que tinham criado essa brincadeira tinham sido levados pra diretoria naquele mesmo dia também. E do mesmo jeito que entraram, eles saíram como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu acabei levando toda a culpa de uma brincadeira que estava sendo arrastada há meses por eu só ter falado algo sem prestar atenção direito. No final das contas, hoje em dia o coordenador da escola, que agora é diretor, se arrepende muito e se desculpa até hoje comigo e com a minha mãe pelo que aconteceu naquele dia e tomou as decisões certas para aquele caso. Mas eu nunca apaguei na minha memória eu toda perdida naquela situação, tremendo, chorando, toda encolhida, sem nem ter tido a intenção de fazer algo ruim ou concordar com aquele tipo de brincadeira. E ele ter gritado comigo, me acusado, como se eu tivesse começado toda aquela história. E assim entrou mais alguma coisa pra lista, né? Os meus traumas de pessoas que trabalham com educação.
Porque, por mais que ele tava certo, tipo, se eu realmente tivesse feito algo errado, ele poderia estar realmente fazendo essa bronca, tomando essa atitude de conversar, falar, ó, isso tá errado, esse tipo de coisa não é legal, você acha que algum amiguinho seu, se você estivesse no lugar, seria algo legal pra ele? Eu não acho que ele tá errado nessa parte. O único problema é que por ter sido mal entendido e eu estar muito confusa com toda aquela situação, aquilo ficou marcado na minha cabeça de uma forma que eu não consigo esquecer. É como você ir até o local de um crime onde ocorreu um assassinato, você tirar uma foto do corpo e simplesmente acusarem que você cometeu aquele assassinato por você ter tirado a foto. Como último caso, nessa segunda e última escola que eu frequentei, eu tive um super professor de biologia que parecia aqueles de Gached, com bigode enrolado e barba super retinha no formato de uma rocha. E por mais que ele sabia ensinar muito bem, era um excelente professor e tinha um ótimo senso de humor, ele era muito temperamental. Naquela época eu me lembro que eu já não tava muito legal com esses lances envolvendo o professor. Infelizmente, por mais que hoje em dia eu seja super amiga desse professor, que hoje é coordenador daquela escola, ele fez esse trauma crescer ainda mais por conta desses probleminhas emocionais. Ele discutia muito com os alunos por conta de lição atrasada ou prova fora da média de uma forma meio desnecessária. Ele também gritava bastante com a gente quando fazíamos algo de errado e de vez em quando tinha o costume de se impor na nossa frente com uma grande muralha, mostrar seus músculos definidos e até de vez em quando bater em algumas coisas. Eu acho que o maior problema mesmo dele era esse problema temperamental que fazia com que ele perdesse a cabeça com qualquer coisa. Eu acho que ninguém como criança gostaria de ter um maluco bombado com o dobro da sua altura gritando por algo meio bobo. Isso me faz lembrar que ele até chegou a brigar com a minha mãe durante uma reunião escolar e graças a ela, muita coisa do comportamento dele mudou alguns dias depois. Até porque mãe é mãe, né? Você sabe como é que é. E assim como ele, houveram outros casos mais isolados e não tão relevantes de professores que agiam da mesma forma, mas não de forma tão forte assim. De qualquer forma, por mais que esses outros casos não tenham sido tão relevantes a partir dessas primeiras experiências que eu tive, qualquer mínimo caso era motivo para eu considerar o fim do mundo perto de algum professor. Os professores não estão errados de conversar ou ficarem meio bravos por conta de algo que a gente não tá seguindo direito, mas depois de alguns anos, pra mim tudo era quase motivo pra eu chorar. E vocês vão entender muito bem o motivo disso, porque os efeitos colaterais logo começaram a aparecer e eu vou contar um pouquinho deles pra vocês. Bom, essas primeiras experiências em relação a essa primeira escola que eu frequentei foram com certeza o gatilho de tudo isso começar. Alguns professores já eram problemáticos, aquela coordenadora do capítulo que tinha como cúmplice a própria diretora me influenciou a ter uma má visão dos professores logo cedo na minha vida. Eu era pitiquinha ainda. Isso me fez chegar na minha segunda escola com um certo receio de professores e outros profissionais dessa área da educação. Eu me sentia com o pé atrás para conversar com outros professores, fazer amizade, ter um certo apego, responder questões durante as aulas com medo de estar errada e eles, consequentemente, brigarem comigo e muitas outras coisas parecidas. Infelizmente, esses receios, preocupações e, obviamente, a ansiedade foram crescendo de mãos dadas com esse medo que eu já tinha após esse mal entendido que eu tive e algumas atitudes de outros professores nessa mesma escola, o que fez com que eu desencadeasse uma ansiedade e um receio que logo iriam se juntar com o que eu tava sentindo naquela solidão toda que eu contei pra vocês no meu vídeo de como era ser a garota fantasma da escola. Eventualmente, com qualquer professor, eu sentia receio de conversar, me aproximar, responder questões e até tirar dúvidas a respeito do que eu tinha dificuldade, com o medo constante de que qualquer coisa seria um motivo para alguma discussão, alguma palavra mais alta ou uma briga que poderia me levar até pra diretoria. Mas no final das contas, à medida que eu fui tratando minha ansiedade, a depressão, o TDAH e os caralho tudo, eu fui tendo uma noção melhor de que os professores não eram exatamente esses monstros de 7 cabeças, como a minha mente estava fazendo eu acreditar. Eu percebi que eles também são pessoas com dias ruins, depressões, cansaço e histórias por trás das atitudes deles, e que muitas vezes chamar a atenção de um aluno não é um ato de crueldade, mas de cuidado, de querer que a gente aprenda e cresça. Claro, eu não posso mentir que existem profissionais ruins em qualquer área, e eu tive o azar de cruzar com alguns logo no começo da minha vida escolar, mas isso não significa que todos sejam assim. Hoje vejo que os professores não eram os vilões da minha história, e que eles sim faziam parte dela, e alguns inclusive foram fundamentais para eu me reerguer e voltar a acreditar
no aprendizado, nas pessoas e principalmente em mim mesma nesse momento tão difícil da minha vida. E como eu amo essa galerinha que pôde acreditar que eu era capaz e tava lá mesmo pra me ajudar. Então, se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que o problema nunca foi ter professores, mas sim as experiências mal resolvidas que eu carreguei sem entender o porquê. Agora eu enxergo quanto o papel deles é importante, que ser chamado a atenção às vezes é só mais uma forma de dizer: ei, eu acredito em você, eu sei que dá pra fazer melhor. Se um dia você for professor ou se você pensa em cursar algo pra ensinar as pessoas, pense a respeito desse vídeo. Vocês podem ser tão incríveis como esses professores que eu tanto amo hoje em dia. Só precisam tomar cuidado pra não abusarem do poder e pisar na bola. Isso tudo também vale pra você que ainda tá na escola. O professor não é teu inimigo. Se você tá tendo algum problema abusivo com eles, conversa com seus superiores da sua escola e seus parentes a respeito. E tenta resolver o problema antes que as coisas piorem ou elas possam ficar meio descontroladas, como foi o meu caso. Mas toma cuidado pra não enxergar medidas que os professores fazem pra querer te evoluir, crescer, aprender e te ver bem de um modo ruim. Às vezes eles só estão tendo um dia ruim ou estão meio cansados do trabalho, assim como nós também temos, e acabam falando alguma coisa de uma forma que a gente não se agradou muito. Mas eu sei que a intenção deles no fundo não foi te magoar, e sim te ver bem.